pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de espanhol. Hoje nós vamos estudar sobre ele pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo, tá? Então pessoal, ele pretérito de subjuntivo é composto por ele pretérito perfeito de subjuntivo e pelo pretérito imperfeito e pelo pretérito pluscuamperfeito, certo? Nós estudamos já sobre ele pretérito perfeito e pelo pretérito imperfeito, né? E hoje nós vamos estudar sobre ele pretérito pluscuamperfeito, certo pessoal? Aqui seria o computador pedindo uma nova bateria. Eu acho que dá pra gente continuar até o final, certo? Então vamos lá pessoal. Ele pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo, né? É um tempo verbal que se usa quando expressamos uma ação em passado para hacer referência a algo também en el passado, pero com uma anterioridade da ação. Então aqui está dizendo que se trata de um tempo verbal, né, que nós utilizamos quando expressamos uma determinada ação, né, para fazer referência a algo que aconteceu no passado, certo? Então vamos ver. Exemplo. É uma pena que não hubieras llegado antes de terminar a fiesta. Então aqui fala, né, pessoal, de um evento, né, isso que aconteceu no passado, que foi o término da festa e que antes do término da festa deveria ter chegado alguém, né? Isso pessoal, então é uma ação antes de algo no passado, ou seja, aqui está falando como se fosse do passado, né? Isso pessoal. Então, e aqui nós temos o verbo chegar, né? Isso conjugado em ele pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo. Observe que se trata de um tempo composto, né? Isso pessoal, pelo verbo haber conjugado em ele pretérito imperfeito de subjuntivo e logo em seguida, né, um verbo principal, né, no particípio, certo? Essa que é a estrutura dele pretérito pluscuamperfeito. Esse verbo haber, pessoal, ele tem duas funções. Primeiro, ele auxilia o sentido do verbo principal e indica, né, a pessoa do discurso, certo? A pessoa da ação do verbo, certo? Exemplo, é uma pena que não hubieras legado antes de terminar a festa. Quem diz isso sou eu para alguém, né? Isso, esse alguém é uma segunda pessoa. Então, o verbo chegar, nele pretérito pluscuamperfeito, aqui está sendo conjugado, né, com a segunda persona dele singular, certo? Então, vamos continuar. Ele pretérito pluscuamperfeito se usa também para falar de ações hipotéticas ou não realizadas, né, situadas em ele passado, né? Se usa também para fazer referência a ações, né, de forma hipotética. Por exemplo, se lo hubiera sabido a tempo, não haveria comprado as entradas. Então aqui é uma hipótese, né? Isso se caso tivesse sabido a tempo, né? Isso não haveria comprado as entradas. Então nós temos aqui ele verbo saber, né? Isso conjugado nele pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo. E mais uma vez eu faço referência à sua estrutura, que é formado, né, pelo verbo haber conjugado nele pretérito imperfeito, né? Isso de subjuntivo, né? Isso logo em seguida o verbo, né, pessoal, no particípio, beleza? A gente sabe que particípio se trata de uma das formas nominais do verbo, né? O verbo possui três formas nominais, que são infinitivo, gerúndio e particípio, certo? Então, esse tempo verbal ele pode ser utilizado também para indicar uma ação de lá que não temos conhecimento, ou seja, uma ação, né, que a gente ainda não conhece, certo? Por exemplo, não sabia que hubieras tenido 4 diplomas, ou seja, não sabia, né? Eu não sabia, né, que ele teve, né, ou ela teve 4 diplomas, certo, pessoal? Então aqui é o seguinte, nós temos o verbo tener, né, conjugado nele pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo e sempre com a mesma estrutura, né, pessoal? O verbo haber conjugado nele pretérito imperfeito de subjuntivo, logo em seguida o verbo tener nele particípio, certo? Beleza, pessoal? E esse tempo verbal, né, ele serve para falar também de condições. Por exemplo, se hubiéramos tenido um coche, nos havíamos ido para a praia, certo, pessoal? Aqui é uma condição para ter ido à praia. Era só se tivesse um carro, né? Isso, pessoal. Então nós temos aqui o verbo, né, tener, também, né, conjugado nele pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo.
nós temos aqui hubiéramos, né, é o verbo haber, conjugado nele pretérito imperfeito de subjuntivo, né, na sua primeira pessoa do plural, e logo em seguida o verbo tener no particípio, beleza, pessoal? Então vamos continuar. Aqui a gente vai conhecer a formação, né, desse tempo verbal, conforme a gente já vem dizendo aqui, né, pessoal? Formação dele pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo. Se forma com ele pretérito imperfeito de subjuntivo dele verbo haber e ele participo dele verbo principal. Então isso é a estrutura, né, desse tempo verbal. É o verbo haber conjugado nele pretérito imperfeito de subjuntivo, né, isso logo em seguida um verbo principal, né, no particípio, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Hubiera sabido, verbo haber, mais o verbo no principal no particípio, né? Hubieras tenido. Nós temos aqui o verbo haber conjugado nele pretérito imperfeito de subjuntivo, mais o verbo principal no particípio, e aqui também, certo, pessoal? Essa é a estrutura, ou seja, a formação desse tempo verbal conhecido como pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo, certo? Com mais detalhes aqui, nós temos a conjugação do verbo beber nele pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo, certo? Vamos ver. A gente sabe, pessoal, que a estrutura, né, do pluscuamperfeito é essa. O verbo haber conjugado nele pretérito imperfeito de subjuntivo, né? E a gente sabe que para cada persona, ele pretérito imperfeito tem duas possibilidades, certo? É por isso que apareceu assim duplicada, certo? Então vamos lá. Verbo beber. Eu hubiera ou hubiese bebido, tanto faz você dizer hubiera bebido como hubiese bebido, né? Dá no mesmo, certo? Tu vos hubieses bebido, ele te hubiese bebido, nosotros hubiésemos bebido, vosotros, né, hubieseis bebido, eles, ustedes hubiessem bebido. Certo, pessoal? Valeu, pessoal.